O espaço sabe falar? Ao longo de muitas décadas, com o avanço da tecnologia, entendemos que sim, com certeza. Mas o que ele nos diz, isso ainda não sabemos. E recentemente, cientistas detectaram um sinal estranho de origem desconhecida. Tudo bem, esse não é o primeiro sinal desse tipo, mas o que o torna interessante para nós é que ele vem sendo enviado para nós há quase 30 anos. É que os cientistas não sabiam disso no começo. O que esse sinal misterioso significa? Será que representantes de uma civilização extraterrestre querem entrar em contato conosco? Alô? A história dos sinais de rádio vindos do espaço começou para nós em 1937, quando o astrônomo amador Claude Reber criou o primeiro radiotelescópio. Essa invenção ajudou Reber a criar um mapa que mostra a estrutura de rádio da nossa galáxia, além de encontrar fontes de ondas de rádio fora da Via Láctea. O trabalho do cientista logo contribuiu para a descoberta da radiação não térmica. Agora vamos analisar em detalhes o que são as ondas de rádio. Como as ondas de rádio pertencem ao espectro eletromagnético, sua velocidade de propagação é igual à velocidade da luz. Cientistas criaram alguns projetos para buscar sinais de vida extraterrestre no espaço cósmico. Os sinais de rádio são essenciais para detectar esses sinais. Um dos projetos mais conhecidos se chama Search for Extraterrestrial Intelligence, e anos de trabalho não foram em vão. Vale dizer que durante esse tempo conseguimos captar alguns sinais de rádio interessantes. Por exemplo, em agosto de 1977, um telescópio com o nome curioso de Grande Orelha, pertencente ao Observatório Perkins no estado de Ohio, detectou um sinal incomum e poderoso chamado WOW. O cientista Jerry Amon analisava dados do telescópio quando descobriu um sinal de rádio de 72 segundos. O sinal era de banda estreita e bastante forte. Esse sinal não podia ser chamado de comum de jeito nenhum. Por isso, Amon o marcou com tinta vermelha em seus registros e escreveu ao lado "Uau". Assim, o nome ficou associado ao sinal de rádio. Também é interessante que o sinal estava dentro da linha do hidrogênio. O que é a linha de hidrogênio? É uma onda que se forma a partir do hidrogênio em estado gasoso no espaço. E acredita-se que sinais cuja frequência está dentro dessa onda podem vir de civilizações extraterrestres. Ou seja, a linha do hidrogênio pode servir como um tipo de canal de comunicação. No momento da descoberta do sinal, os cientistas não conseguiram determinar a natureza de sua origem. Assim se passaram longos 40 anos. E então, em 2017, o cientista Antônio Paris sugeriu que o sinal foi causado pelos cometas 266P Christensen e 335P Gibbs, que justamente são cercados por nuvens de gás e hidrogênio. Nem todos concordaram com essa versão, incluindo Jerry Amon. O cientista disse que o sinal foi detectado apenas uma vez e nunca mais se repetiu. Se o sinal viesse de dois cometas, o radiotelescópio Grande Orelha teria detectado duplicidade, mas isso não ocorreu, descartando os cometas como causa. Vale ressaltar que Jerry Amon não afirmou que eles estavam lidando com um sinal de seres extraterrestres.
Talvez haja outra explicação para isso, porém ainda não temos uma resposta exata. E talvez nunca teremos, por mais triste que isso soe. No entanto, a história dos sinais estranhos não termina aqui. Aqui está, por exemplo, outro sinal que literalmente enlouquece os astrônomos, e ele vem diretamente do centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Em 2020, durante a análise dos dados obtidos pelo telescópio australiano Asken, os cientistas registraram cerca de 2 milhões de objetos diferentes dos quais provinham sinais. Em seguida, os cientistas começaram a identificar cada tipo de objeto. Classificaram praticamente tudo. Havia até pulsares, mas a maioria acabou sendo estrelas comuns. No entanto, nem tudo é tão simples. Havia um objeto no centro da Via Láctea, do qual receberam 6 sinais em 9 meses. A radiação polarizada do objeto era diferente de tudo já observado. O objeto deixou não só os cientistas, mas também os computadores perplexos. Ninguém conseguia entender o que era aquilo. Para piorar, a descoberta não aparecia nem na luz infravermelha, nem na luz de raios X. E além de todas essas características estranhas, o sinal desapareceu de uma forma inexplicável. E isso apesar de ele ter sido registrado por 2 radiotelescópios ao mesmo tempo. A perplexidade dos cientistas aumentou ainda mais quando, um ano depois, o sinal foi novamente detectado e, como antes, desapareceu misteriosamente. O que poderia ser esse objeto de onde vem um sinal de rádio tão misterioso e estranho? Com certeza, não é só uma estrela ou pulsar. Existe uma versão que diz que esse é um tipo especial de sinal, chamado processo de transição de rádio no centro galáctico, abreviado como processo de transição de rádio no centro galáctico. Mais 3 objetos pertencem a esse tipo. Apesar de terem levado uma década inteira para serem descobertos, os astrônomos ainda não conseguem dizer com certeza o que eles realmente são. Claro, podemos supor que o sinal venha de uma civilização extraterrestre e que não conseguimos entender isso por falta de dados. Porém, é importante lembrar que sinais de origem artificial costumam ter faixa de frequência bem mais estreita. Também existem versões. No centro da galáxia são pulsares moribundos, cuja energia já está se esgotando, e deles, de vez em quando, emanam explosões de rádio. Ou então são estrelas de nêutrons que giram de forma que periodicamente bloqueiam os sinais umas das outras. Um novo telescópio chamado Square Kilometre Array pode ajudar a lançar luz sobre essa situação misteriosa. Sua construção deve ser concluída até 2028 na Austrália e na África do Sul. E se no fim estivermos mesmo recebendo um sinal de uma civilização inteligente, recentemente cientistas notaram um objeto misterioso enviando sinais. E ele está enviando esses sinais desde 1988 e durante todo esse tempo não sabíamos disso. O objeto está a 15 mil anos-luz da Terra. Desse objeto vêm explosões com diferentes intensidades, mas elas acontecem a cada 20 minutos. Quão precisa é essa informação? Anteriormente, os cientistas sugeriram que a fonte do sinal de rádio era uma estrela de nêutrons, um magnetar. Essa é a estrela com os campos magnéticos mais fortes do universo. É exatamente por isso que, às vezes, acontecem coisas nos magnetares que se assemelham a terremotos. Na superfície da estrela, formam-se rupturas, liberando uma grande quantidade de energia. Tudo isso periodicamente provoca explosões de radiação gama e radiação de raios X. E isso pode ser observado do nosso planeta. Analisando todos os magnetars conhecidos, determinamos que o intervalo das emissões de energia varia de alguns segundos a alguns minutos. No objeto detectado, o intervalo é de 22 minutos, talvez seja um tipo especial de magnetar. Há alguma chance de recebermos um sinal de uma civilização extraterrestre? Claro que isso é possível, mas há alguns pontos que não podemos esquecer. O mais importante é a faixa de frequência. Os sinais de seres extraterrestres devem estar dentro da linha do hidrogênio, que mencionamos anteriormente. E isso fica entre as frequências de 1420 e 1662 MHz, porém uma civilização hipotética pode não conseguir se comunicar nessas frequências. Isso deve ser levado em consideração. Outro ponto é com que intensidade o sinal chega para que possamos detectá-lo. Ele deve ser direcionado exatamente para nós. Caso contrário,
o sinal precisa ser muito potente. Devemos considerar a lei do inverso do quadrado. Sinais com ampla faixa de frequência enfraquecem rapidamente a longas distâncias. E claro, o tempo. No final das contas, tudo depende dele. O sinal pode aparecer cedo demais para nós, quando nossa tecnologia simplesmente não permite detectá-lo. Os sinais da Terra não alcançam grandes distâncias no universo, tornando mínima a chance de serem detectados por civilizações extraterrestres. Sem dúvida, não é zero, mas a velocidade da luz continua sendo um obstáculo. Afinal, como vocês se lembram, quando olhamos para o céu estrelado, estamos olhando para o céu estrelado do passado. Da mesma forma, se os alienígenas virem a Terra, eles verão a versão dela que existia milhões de anos atrás. Se receberem um sinal de rádio, quando chegarem ao nosso planeta, já teremos partido há muito tempo. Aliás, existe o projeto Breakthrough Listen, cujo objetivo principal é escanear o céu em busca de qualquer sinal de presença extraterrestre. De acordo com uma pesquisa recente, alguns sinais que enviamos da Terra já podem ter alcançado estrelas distantes. E talvez, em algum lugar por aí, exista uma civilização extraterrestre que possa nos enviar um sinal de resposta. Os cientistas dizem que a situação ficará mais clara até 2029. E o que você acha? Será que algum dia receberemos uma resposta? E como ela será? Será que isso representará uma ameaça para nós? Ou conseguiremos coexistir pacificamente com aqueles que nos ouvirem através do silêncio do espaço infinito? O início de 2023 foi marcado pela descoberta, pelo telescópio James Webb, de um planeta chamado LHS 475b, que está a 40 anos-luz da Terra. A particularidade desse planeta é que, de acordo com as primeiras pesquisas, sua atmosfera se assemelha muito à da Terra. A princípio, parecia um dos candidatos mais evidentes para buscar vida extraterrestre. No entanto, para nossa decepção, logo descobrimos que a temperatura na superfície de LHS 475b chega a 300 graus ou mais. Nada vivo é capaz de sobreviver em condições tão infernais, uma verdade conhecida, não é mesmo? Mas os especialistas do Laboratório de Bioassinaturas Agnósticas, que faz parte do programa de astrobiologia da National Aeronautics and Space Administration nos Estados Unidos, têm uma opinião diferente sobre isso. Nós tentamos procurar seres parecidos conosco, mas a vida pode assumir as formas mais estranhas. Os cientistas afirmam que, por enquanto, só temos uma ideia vaga do que são os organismos extraterrestres e de qual pode ser sua bioquímica. Ela pode ser muito diferente da bioquímica dos organismos terrestres. O problema aqui não são as altas temperaturas. E se o problema for nossa percepção da vida extraterrestre, ao buscarmos apenas formas parecidas com as nossas e ignorarmos as menos prováveis? Que formas de organismos vivos poderiam habitar o espaço cósmico? Lembre-se de onde normalmente procuramos sinais de vida. Eram planetas localizados em zonas habitáveis, zonas de habitabilidade. Afinal, é nessas condições que pode existir água líquida, que é extremamente importante para a atividade vital dos organismos. Mas e se, com esses critérios, estivermos restringindo demais as possibilidades de busca? Acredita-se que formas de vida complexas não podem existir sem átomos de carbono. Não pode ser de outra forma. No entanto, se olharmos atentamente para a tabela periódica de Mendeleev, podemos encontrar mais alguns elementos semelhantes. Estas são as chamadas diatomáceas. Elas são bem pequenas e, à primeira vista, não parecem ter nada de especial. Porém, se eu disser que o que você vê não são apenas algas, mas pedras vivas, são os únicos organismos na Terra cujas paredes celulares não são feitas de cadeias de carbono, mas sim de dióxido de silício. Julius Scheiner, um físico alemão do século XIX, sugeriu que o silício, assim como o carbono, pode servir de base para organismos. Como esses organismos evoluiriam nas condições da Terra? Teoricamente, poderiam existir cogumelos de silício na Terra semelhantes a pedras. No entanto, eles não durariam muito, porque simplesmente sufocariam. A questão é que, nas condições normais da Terra, o dióxido de silício é simplesmente areia, enquanto o dióxido de carbono é apenas um gás. Ou seja, organismos com átomos de carbono podem existir tranquilamente em nosso planeta.
mas organismos com átomos de silício não podem. Consequentemente, isso significa que eles podem viver em um ambiente onde não há oxigênio. Um dos cientistas da National Aeronautics and Space Administration, Max Bernstein, sugeriu que organismos baseados em átomos de silício podem ser sistemas de cristais inteligentes capazes de transmitir informações sem a necessidade de moléculas de DNA. Essas formas de vida podem atingir inteligência tão elevada que formarão uma civilização. Porém, os cristais crescem e se reproduzem muito lentamente. Será que podemos encontrar organismos semelhantes, mas com uma velocidade de desenvolvimento muito maior? Este planeta é chamado de Kelt 9b. Ele está a 650 anos-luz do nosso planeta. A temperatura em sua superfície chega a mais de 4.300 graus Celsius. Isso é muito, até mais do que algumas estrelas. Concorde, em um lugar assim, nada vivo simplesmente conseguiria sobreviver, a menos que fossem organismos à base de carbono. Mas com o silício a situação é diferente. Sua temperatura de fusão é de 1.410 graus Celsius. Ou seja, em Kelt 9b, ele simplesmente passaria para o estado líquido, o que pode até acelerar o desenvolvimento desses organismos. Bem, chegamos à conclusão de que até mesmo em planetas muito quentes pode surgir vida. E quanto aos mundos gelados, que segredos eles guardam? Podemos, nesse caso, substituir a água por outra substância que também desempenha o papel de solvente? Um planeta com um nome longo e difícil de pronunciar, OGLE 2005 BLGG. Não. Se não o procurarmos, não poderemos encontrá-lo. Com metano como solvente. Naquela época, quase 50 anos atrás, essas ideias não tinham nenhuma evidência concreta, mas hoje em dia elas finalmente as obtiveram. Em 2015, cientistas liderados por Paulette Clancy, da Universidade Johns Hopkins, confirmaram que células de organismos podem se formar em um ambiente de metano. Supõe-se que a base das paredes celulares pode ser o acrilonitrila, que está presente justamente no metano frio. Essas células são chamadas de azotosomas. O mais interessante para nós aqui é que essas células podem se unir e formar as chamadas colônias esféricas. Se um astronauta entrar acidentalmente em uma dessas esferas, ele morrerá instantaneamente de congelamento. Titã, satélite de Saturno, um dos corpos mais enigmáticos do Sistema Solar. A razão para isso é a densa névoa alaranjada que envolve a superfície do satélite. Somente em 2005 foi possível enviar a sonda Huygens para lá. Como resultado, recebemos imagens que realmente chocaram a comunidade científica. A superfície de Titã era coberta por rios e lagos de metano líquido. Em Titã também podemos observar a atividade criovulcânica. Será que organismos vivos podem estar escondidos em Titã? Temos todos os motivos para acreditar nisso. Afinal, em 2017, cientistas do Observatório no Deserto do Atacama anunciaram que Titã possui uma enorme quantidade de acronitrila, que pode justamente formar a base das células em um ambiente de metano. Em 2011, foi descoberta a exoplaneta WASP-39b, que está localizada a uma certa distância. Ela chamou a atenção da comunidade científica pelo fato de que sua atmosfera contém uma quantidade enorme de sulfeto de hidrogênio, e isso também pode servir como prova da presença de formas de organismos vivos por lá. O professor da Universidade da Califórnia, Jack Holt, sugeriu que organismos vivos podem habitar não a superfície da exoplaneta, mas sim o seu interior, obtendo energia do núcleo do planeta e não da estrela. E é justamente o sulfeto de hidrogênio que pode sustentar a atividade vital desses organismos. Podem ser espécies quimiosintetizantes, que funcionariam normalmente sob a superfície na magma derretida. Como seriam esses organismos?
Eles teriam algo parecido com grandes placas, com as quais poderiam obter energia do sulfeto de hidrogênio. Muito provavelmente, esses seres teriam algo parecido com uma carapaça. E muito provavelmente, esses organismos seriam venenosos. Então, o encontro de um ser humano com eles inevitavelmente terminaria em morte. Some a isso o alto nível de radiação em WASP-39b, e esse mundo nós sempre vamos evitar. Nós temos outras teorias sobre de onde os organismos extraterrestres podem obter energia. O cientista britânico Chris Impey sugeriu que algumas formas de vida podem acumular energia gerada pela decomposição radioativa. E sob essa condição, a lista de mundos onde organismos vivos podem potencialmente existir se expande significativamente. Afinal, reações radioativas ocorrem em muitos objetos no universo. Por exemplo, esta estrela de nêutrons está a uma distância de 400 anos-luz do nosso planeta. Este objeto tem cerca de 10 quilômetros de raio, mas é mais pesado que o Sol. É por isso que as substâncias dentro da estrela são comprimidas e formam nêutrons. Aqui entra em ação a interação nuclear, que pode criar cadeias de nêutrons para transmitir informações. Isso significa que podem existir formas de vida em nível microscópico. Os processos dentro de uma estrela de nêutrons acontecem muito rapidamente, o que significa que civilizações inteiras poderiam se formar lá muito mais rápido, e isso poderia acontecer em apenas algumas horas. Existem muitas estrelas de nêutrons no universo, e é bem provável que, algum dia, organismos de uma estrela possam entrar em contato com organismos de outra. Assim, nosso planeta pode virar um grão de areia em um sistema global de comunicação alienígena. E mesmo assim, nunca poderemos fazer parte dela. Bem, às vezes achamos que algumas verdades são impossíveis de refutar, mas não é assim. E claramente não devemos negligenciar a probabilidade da existência de tais organismos fantásticos. Carl Sagan, certa vez, chamou os cientistas da Terra de chauvinistas do carbono. Não devemos nos ofender, pois o que ele quis dizer é apenas que seres feitos de carbono e água procuram vizinhos cósmicos com exatamente a mesma composição. E isso pode muito bem ser um grande equívoco. O astrônomo americano Victor Isso não tem importância alguma, e como vocês sabem, os enredos dos livros de ficção científica podem muito bem se tornar realidade. E quem sabe, talvez nossos irmãos em inteligência sejam criaturas cuja aparência e estrutura sejam totalmente diferentes de tudo o que conhecemos. Alienígenas e OVNIs são algo que intriga nossas mentes há mais de um século. Quantos romances de ficção científica foram escritos, quantos filmes foram feitos, quantos foram criados sobre esse tema? Nosso interesse nunca diminuiu, mas permanece a principal questão. Alguém já teve contato com seres extraterrestres na vida real? E será que todas essas inúmeras histórias sobre OVNIs são verdadeiras? Se você pensa que só pessoas comuns que acreditam facilmente em coisas fantásticas veem OVNIs, está muito enganado. Maio de 1957. Para o piloto de caça F-80 e 6D Milton Torres, era um dia de trabalho comum em Kent, na Inglaterra. Tudo estava indo como de costume, mas de repente, Milton recebeu a ordem de eliminar um objeto voador de origem desconhecida. Durante a missão, o piloto percebeu que o objeto realizava manobras impossíveis segundo as leis da física. O objeto girava praticamente parado no mesmo lugar, acelerava até altas velocidades e depois ficava imóvel novamente. Quando Milton chegou perto o suficiente do objeto para atacá-lo, ele desapareceu repentinamente dos radares. Embora o piloto tenha retornado à base sem incidentes, ele nunca entendeu o que aconteceu, que objeto era aquele e por que ele parecia ter desaparecido dos radares. Isso aconteceu no auge da Guerra Fria, por isso as informações sobre essa missão foram estritamente confidenciais. Março de 1990, Bélgica. Era noite. Objetos de origem desconhecida apareceram nos radares. Essa informação poderia ter permanecido oculta do público, mas o fato é que cerca de 13 mil pessoas viram os objetos voadores não identificados naquela época. O interessante é que 2.600 dessas pessoas confirmaram isso por escrito.
É um assunto sério, não é? A Força Aérea da Bélgica precisou tornar isso público. Às 11 da noite, 3 objetos luminosos desconhecidos foram avistados se movendo em direção à cidade. As seguintes características foram destacadas. Os objetos mudavam a cor das luzes, eram vermelhas, verdes ou amarelas. E também formavam um triângulo no centro do qual havia outra luz. Cerca de 10 minutos depois, foi avistado um segundo grupo de objetos luminosos que se dirigia ao encontro do primeiro grupo. Após algum tempo, o segundo grupo de luzes também formou um triângulo. Enquanto isso, o comando deu a ordem para levantar 2 aviões de combate. Eles tentaram obter as coordenadas para abater o alvo, mas não conseguiram. O grupo de luzes mudava constantemente de posição, sem alterar a posição relativa entre si, e aumentava a velocidade. Além disso, as mudanças de velocidade eram tão bruscas que teriam um efeito mortal em uma pessoa. Os aviões de combate ainda tentaram abater o alvo e o triângulo menor desapareceu. No entanto, não houve confirmação de que o alvo realmente foi atingido. Em seguida, o segundo triângulo sumiu também. Em 2007, um objeto luminoso parecido foi visto na Rússia. Segundo testemunhas, ele ficava parado e de repente se movia rapidamente para outro lugar, sem fazer barulho. Pela descrição, parecia com o visto na Bélgica. Julho de 1947. Naquele dia, o tempo estava péssimo, chuva forte e tempestade. Quando tudo isso acabou, um fazendeiro local chamado William Brazel foi até a colina para verificar se suas ovelhas estavam bem. Além disso, o homem tinha ouvido sons estranhos antes, que pareciam mais explosões do que trovões. Quando William chegou ao local, ele viu fragmentos de uma estrutura estranha, que se parecia muito com uma nave espacial em forma de disco. Um pouco mais adiante, o fazendeiro viu também esferas estranhas, dentro das quais era possível distinguir corpos estranhos, que só vagamente lembravam seres humanos. William não perdeu tempo, ele correu imediatamente para contar sobre sua descoberta ao xerife local. Este, por sua vez, relatou o ocorrido aos militares da base aérea de Roswell, que logo chegaram ao local do incidente. Como esperado, outros moradores souberam da história e logo a informação chegou à mídia. O achado inesperado foi discutido tanto em jornais quanto em programas de rádio. Será que eram alienígenas que morreram tragicamente por causa do clima terrível? No fim, tudo foi mais simples. Dias depois, militares que analisavam o local do acidente afirmaram que não era nave espacial, mas um balão meteorológico comum. No entanto, muitas pessoas rejeitaram essa versão e mantiveram sua opinião. Um objeto voador não identificado visitou a região deles. Gradualmente, todos esqueceram esse incidente, já que não surgiam novos detalhes. 30 anos depois, nos anos 1970, Jesse Marson, chefe de inteligência do 500, e 9 o regimento aéreo da base de Roswell, deu uma entrevista. Nela, ele afirmou que, na verdade, a versão sobre a queda de um balão meteorológico não era verdadeira. Na época, militares acharam fragmentos de uma aeronave desconhecida. No local da queda foram encontrados objetos bastante incomuns, como materiais de baixa massa, mas muito resistentes, uma folha metálica inamassável. Depois de tais declarações impactantes, apareceram testemunhas entre os moradores locais que afirmaram ter visto o próprio momento da queda do disco voador e até mesmo os próprios membros da tripulação. Desde então, essa história foi revisitada repetidas vezes, sendo discutida com entusiasmo várias e várias vezes. Só em 1994, o Escritório de Controle Principal do Congresso dos Estados Unidos da América investigou esse caso. Sim, não era só um balão meteorológico, mas também não era um disco voador. Aconteceu que, naqueles anos, estava sendo desenvolvido ativamente um projeto que deveria garantir a vigilância dos testes nucleares realizados na União Soviética. Naquela época, em 1947, foi exatamente essa construção que caiu, para a qual foram usados materiais raros e latas especiais que registravam o nível de radiação. O projeto era secreto e não podiam contar a verdade na época. Então disseram que era só um balão meteorológico comum. Bem, isso, claro, não são alienígenas, mas também é um caso bastante interessante. É claro que os cientistas tentaram de alguma forma sistematizar o que as pessoas comuns viam de vez em quando.
Por isso, em 1947, foi iniciado um projeto chamado Livro Azul. O objetivo principal dele era pesquisar sistematicamente todos os dados sobre OVNIs que chegavam. O projeto terminou no fim de 1969. Os cientistas reuniram mais de 12 mil casos de atividade de OVNIs. Claro, a maioria dessas histórias acabou sendo pura invenção. Na União Soviética, tanto órgãos especiais quanto pessoas comuns estudavam esses casos. Ainda há registros de casos interessantes nos arquivos. Como já dissemos, o interesse por objetos voadores não identificados ainda não desapareceu, mesmo entre a comunidade científica. Apenas um ano atrás, a National Aeronautics and Space Administration informou que está estudando seriamente atividades anômalas de origem desconhecida. Isso não é nada surpreendente, pois recentemente relatos sobre objetos estranhos vieram de muitos países. Muitos materiais são mantidos sob sigilo, por isso ainda não está claro se existe alguma explicação, digamos, comum para todos esses casos. Será que isso realmente aconteceu no planeta? Por exemplo, o ex-agente de inteligência dos Estados Unidos da América, David Grush, fez uma declaração sensacional de que, supostamente, o governo já encontrou provas de atividade de OVNIs, mas está escondendo isso do público. Segundo ele, durante todo esse tempo conseguiram encontrar não apenas fragmentos de aeronaves, mas também os restos dos próprios representantes da vida extraterrestre. David Grush também afirmou que os Estados Unidos já lançaram programas secretos especiais para buscar naves alienígenas na Terra. A declaração de Grush foi apoiada por mais 2 funcionários do Pentágono que também afirmaram ter encontrado fragmentos de naves espaciais alienígenas. Além de tudo isso, também surgiram vídeos interessantes de 2 incidentes supostamente desclassificados, que ficaram disponíveis ao público. Este, por exemplo, é um vídeo recente do sul da Ásia, e este aqui é do Oriente Médio do ano passado. Claro, pode ser algo muito mais banal, por exemplo. Depois do que aconteceu com o aeróstato na China, foi tomada a decisão de eliminar todos os objetos voadores de origem desconhecida. Como você pode imaginar, as notícias sobre a derrubada de algo desconhecido começaram a aparecer cada vez mais, o que voltou a agitar a mente das pessoas. Vamos recorrer às estatísticas. De acordo com a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, até meados de 2022 diferentes departamentos receberam mais de 500 relatos sobre objetos voadores de origem desconhecida. E esse é um número muito grande. A quantidade de relatos quase dobrou. Sim, o tema da vida extraterrestre e dos OVNIs não deixa as pessoas em paz. Mesmo que praticamente todos os casos possam ser explicados ou tenham sido reconhecidos como falsos. Mas só imagine por um segundo, e se todos esses objetos não identificados no céu, e se não forem alienígenas, e se for o governo desenvolvendo projetos secretos, e nós só estávamos observando, não fizemos uma declaração nacional suficiente, já chega de nós. National Aeronautics and Space Administration, assassina da vida marciana. O que acha dessa declaração? Parece algo irreal, como mais uma teoria da conspiração. No entanto, parte da comunidade científica acredita nessa versão. Poucos apoiam essa ideia, mas eles existem. Esses pensamentos parecem extremamente ilógicos. Afinal, os equipamentos da National Aeronautics and Space Administration que operam em outros planetas são especialmente tratados para que não possam, de forma alguma, interferir nos processos extraterrestres. A National Aeronautics and Space Administration dedica atenção especial a Marte, pois a hipótese de que já existiu ou ainda existe vida lá ainda não saiu das nossas mentes até hoje. Mas e se foi justamente a National Aeronautics and Space Administration que contribuiu para o desaparecimento da vida em Marte? E de que forma eles fizeram isso? Ainda não temos provas de que existiram ou existem organismos vivos em Marte. E se algum dia nós já tivéssemos encontrado esses sinais, mas não conseguimos entender o que eram e simplesmente ignoramos como se fosse lixo? Vamos voltar no tempo. Em 1975, a National Aeronautics and Space Administration lançou o programa espacial Viking para estudar Marte. As sondas Viking 1 e Viking 2 foram as primeiras a chegar ao planeta vermelho e nos presentearam.
As sondas Viking tinham instrumentos especiais para detectar possíveis organismos vivos. Até hoje, as sondas Viking são as únicas com um arsenal tão amplo de instrumentos. O mais interessante é que 2 experimentos detectaram sinais de metabolismo em certas amostras do solo marciano. Além disso, outros experimentos também encontraram indícios de atividade metabólica, porém, durante esses experimentos, não foram encontrados vestígios de matéria orgânica, o que é muito importante. Os Vikings encontraram uma pequena quantidade de cloro, mas na época isso não recebeu muita atenção, pois os astrônomos acharam que eram resíduos do material usado para tratar os equipamentos. No geral, a missão dos Vikings não encontrou sinais de vida no planeta vermelho, segundo os cientistas. Porém, não houve unanimidade sobre essa questão. As principais observações focavam diretamente no método do experimento. Vamos analisar com mais detalhes como foi realizado o experimento para detectar o metabolismo. Amostras do solo do planeta vermelho eram colocadas em uma solução especial com o isótopo radioativo carbono 14. Se houvesse algum micro-organismo no solo, ocorreria uma reação metabólica. Antes do início da missão, esse método foi testado com solo de diferentes partes da Terra, e em todos os casos, o experimento indicou a presença de micro-organismos. Para garantir precisão ao experimento, testaram solo lunar, e aqui o resultado, como esperado, foi negativo, ou seja, não houve erros. Porém, ao mesmo tempo, em Marte, o resultado foi positivo. O mais interessante é que 2 aparelhos diferentes, em lugares distintos, obtiveram esse resultado. Inicialmente, dizia-se que o resultado ocorreu pela influência dos raios ultravioleta nas amostras de solo. Os cientistas pegaram amostras que não foram expostas à radiação ultravioleta. E, novamente, o resultado foi positivo. Quando as amostras foram aquecidas propositalmente a 160 graus, o resultado já foi negativo. O metabolismo enfraquecia significativamente quando a temperatura chegava a 50 graus. Quando as amostras ficavam muito tempo a 10 graus, o resultado já era totalmente negativo. No final das contas, os cientistas chegaram à conclusão de que não existe vida em Marte e que esses resultados curiosos do experimento têm outra explicação. No entanto, ainda existem partidários da versão de que, naquela época, Viking 1 e Viking 2 realmente conseguiram detectar sinais de vida, apenas os cientistas interpretaram os resultados de forma incorreta. Como mencionamos anteriormente, durante os experimentos não foram encontrados compostos orgânicos. Existem várias explicações para o motivo disso ter acontecido. A primeira, mais óbvia, é que simplesmente não há compostos orgânicos lá. A segunda é que o experimento para detectar compostos orgânicos não era perfeito e, portanto, apresentava resultados distorcidos. A terceira explicação diz que os compostos orgânicos não foram detectados simplesmente porque eles se degradaram durante o aquecimento das amostras de solo. E alguns cientistas acreditam que a culpa foi justamente da água, que era usada em todos os experimentos. A questão é que, supostamente, a água não deveria ter sido adicionada. Talvez os micro-organismos em Marte tenham se adaptado a viver sem água. Se começarmos a regá-los, eles simplesmente morrerão, pois não terão como se adaptar rapidamente às novas condições de vida. Isso se assemelha aos organismos que existem nos desertos terrestres e que obtêm certa quantidade de umidade simplesmente do ar. No entanto, sobre essa questão, não foi escrito nenhum trabalho científico completo. Por isso, a opinião da maioria dos cientistas não mudou, mas também são chamados de assassinos da National Aeronautics and Space Administration, não porque, como maníacos, destruíram metodicamente a vida em Marte, mas porque deixaram de percebê-la ou a eliminaram acidentalmente justamente na amostra que estavam analisando. Toda essa história nos mostra que precisamos organizar novas missões a Marte para finalmente chegar à verdade. Ainda mais porque Marte continua sendo o centro do interesse de todos. O planeta vermelho ainda esconde muitos mistérios, e o desejo de revelá-los só é alimentado pelos especialistas da National Aeronautics and Space Administration. Em setembro de 2023, a agência espacial publicou uma nova gravação de áudio de Marte. Desta vez, são sons emitidos pelo Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment, um dispositivo especial instalado no rover Perseverance.
Nós fazemos um esforço incrível para encontrar sinais de vida extraterrestre, mesmo que seja da forma mais primitiva. Mas e se essa vida extraterrestre já tiver vindo até nós? Por exemplo, em setembro deste ano, corpos de alienígenas foram levados diretamente ao Parlamento do México. Na verdade, o México é mais progressista nessa questão. Já estão discutindo isso em nível oficial. Tudo começou com o jornalista Jaime Maussan, também um grande defensor da existência. E então ele afirmou que os restos mumificados encontrados são representantes de uma civilização extraterrestre que chegaram à Terra há mais de 1000 anos. Na audiência no parlamento, 2 corpos supostamente alienígenas foram apresentados, junto com vídeos de fenômenos anômalos inexplicáveis para dar mais credibilidade. Os próprios alienígenas eram de tamanho pequeno, tinham a cabeça alongada e 3 dedos em cada mão. Segundo Jaime Maussan, os corpos foram encontrados perto das antigas linhas de Nazca, no sul do Peru. Como a National Aeronautics and Space Administration reagiu a isso? Os cientistas solicitaram os corpos para pesquisa, a fim de descobrir a verdade com precisão. Sobre isso falaram tanto David Spergel, que já liderou uma investigação independente da National Aeronautics and Space Administration sobre OVNIs, quanto Dan Evans, assistente do administrador adjunto da National Aeronautics and Space Administration. Enquanto isso, Maussan não entregou os corpos. Se aprofundarmos na biografia de Jaime Maussan, descobriremos que ele já havia declarado uma vez ter encontrado restos de alienígenas no Peru. Isso foi em 2017. Naquela época, percebeu-se que eram só bonecos. E agora, novamente, restos de alienígenas, mas desta vez no Parlamento do México. Julieta Fierro, pesquisadora do Instituto de Astronomia da Universidade Nacional Autônoma do México, foi uma das mais ferrenhas céticas nesse caso. Veja o que ela contou aos jornalistas. Maussan diz que conversou com a Virgem de Guadalupe. Ele me disse que os extraterrestres não falam comigo do jeito que falam com ele porque eu não acredito neles. Bem, esse homem é claramente excêntrico, mas será que ele está dizendo a verdade? Há várias coisas estranhas nessa história, como os restos terem sido facilmente retirados do Peru, onde foram encontrados, já que são objetos tão valiosos que podem mudar nossa compreensão da história e da ciência. E o mais interessante é que, na apresentação, Kiev estava presente. A prova apresentou os resultados da análise de radiocarbono, que supostamente indicava uma idade enorme dos objetos. O laboratório afirma que nunca viu os corpos dos alienígenas, apenas analisou uma pequena amostra. E, novamente, não podemos falar sobre a precisão dos resultados, porque, em teoria, a biologia dos alienígenas é diferente da nossa, o que faz todo sentido. No fim das contas, temos que esse caso é mais uma fantasia de Maussan, que simplesmente conseguiu chegar a um nível tão alto. Então, ainda não encontramos sinais de vida em outros planetas, assim como a vida extraterrestre nunca veio ao nosso planeta Terra. No entanto, a ciência avança a passos largos e, quem sabe, talvez algum dia a gente realmente receba notícias sobre organismos alienígenas em alguma galáxia. O céu estrelado, como um ímã, atraía a atenção dos nossos antepassados há milênios. Os primeiros esboços de mapas estelares com alguns planetas e astros nós encontramos nas paredes das cavernas antigas. Depois, os desenhos rupestres foram substituídos por livros que agora nos contam sobre a visão que as pessoas daquela época tinham do cosmos. À medida que nossa compreensão da estrutura do universo se tornava cada vez mais avançada e as tecnologias se desenvolviam a passos largos, começamos a descobrir novos e novos mundos no sistema solar. Por exemplo, nós descobrimos uma quantidade considerável de luas de Júpiter e Saturno, planetas de tamanho significativo e verdadeiros mundos gelados. E você já ouviu falar do hipotético planeta anão chamado Vulcano? No início do século XIX, havia uma teoria de que esse planeta estava mais próximo do Sol do que qualquer outro. No entanto, depois ficou claro que Vulcano, na verdade, não existe. Alguns cientistas disseram tê-lo visto por um telescópio,
mas provavelmente eram só manchas solares. Em 1980 foi descobriram que não encontraram nada. Vamos lembrar também do hipotético planeta Phaetonte, que deveria estar em algum lugar entre Marte e Júpiter. É nela que vamos nos aprofundar agora. Por que esse objeto chamou tanto a atenção dos cientistas e quais são as chances de Phaetonte realmente existir? Por muito tempo, houve algo parecido com uma estagnação na ciência espacial, já que ninguém descobria novos planetas. No entanto, tudo mudou em 1781, quando William Herschel descobriu Urano, que se tornou o primeiro planeta descoberto em centenas de anos. Outros cientistas também tentaram encontrar um novo planeta, mas isso se mostrou muito difícil. Foi então que a lei de Titius-Bode veio em auxílio, pois deveria ajudar a determinar em qual região do sistema solar um planeta poderia estar escondido. De acordo com essa lei, poderia haver em diferentes momentos. No inverno de 1801, o cientista italiano Giuseppe Piazzi, enquanto observava o céu estrelado, deparou-se com um ponto desconhecido que se movia lentamente entre as estrelas. Inicialmente, o astrônomo chegou à conclusão de que esse ponto era um cometa. Ele até chegou a dar um nome a ela, Ceres. No entanto, mais tarde descobriu-se que ela se encaixava quase perfeitamente na lei de Titius-Bode, Ceres. Ela era menor que os planetas vizinhos, mas isso não contrariava a teoria. É por isso que, naquela época, a comunidade científica foi tomada, sem exagero, por uma verdadeira euforia. O planeta descoberto recebeu um símbolo planetário. Parecia que todas as lacunas haviam sido preenchidas, mas na verdade não era tão simples assim. Apenas um ano depois, em 1802, foi descoberto outro objeto semelhante chamado Pallada, em 1804 Juno e em 1807 Vesta. Todos esses objetos se encaixavam na lei de Titius-Bode e orbitavam na mesma órbita que Ceres. Alguns astrônomos sugeriram que poderiam ter encontrado 4 objetos de uma classe totalmente nova. No entanto, por bastante tempo, acreditava-se que havia 11 planetas no Sistema Solar: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Vesta, Juno, Ceres, Pallas, Júpiter, Saturno e Urano. Em 1807 e 1846, Netuno foi descoberto como novo planeta, e ela justamente contrariava a lei de Titius-Bode, pois a distância dela até o Sol era 8 unidades astronômicas menor do que previa a fórmula. Então, a comunidade científica chegou à conclusão de que a lei de Titius-Bode não era relevante para o Sistema Solar e que tudo não passava de uma coincidência. Em 1860, 4 objetos descobertos, que recentemente eram considerados planetas, foram renomeados como asteroides, e aquele planeta do Sistema Solar onde eles estavam foi chamado de Cinturão de Asteroides. Bem, o planeta desaparecido acabou não sendo real, embora fosse uma história muito empolgante, tanto para o público em geral quanto para os cientistas. No entanto, ainda restaram perguntas. Por exemplo, de onde veio esse cinturão de asteroides? Heinrich Wilhelm Olbers propôs a teoria de que todos esses asteroides são, na verdade, fragmentos de um planeta que realmente existiu no passado. O nome dado ao planeta foi Phaetonte, em homenagem ao filho do deus do Sol, Hélio, que todos os dias cruzava o céu em sua carruagem. Segundo os mitos, a carruagem de Phaetonte queimou quando se aproximou demais da Terra. Bem, o destino de Phaetonte e do planeta hipotético é um pouco parecido. Olbers sugeriu que o planeta Phaetonte estava exatamente na região onde estamos. Na região onde estamos.
na península. Estamos na península. Onde estamos? Nós na península, em algum lugar, e é isso. E então, instantaneamente, da estrela hipotética Nêmesis. Então, será que realmente existiu um mundo que há muito foi destruído, mas que deixou rastros no sistema solar, os asteroides? Não queremos decepcioná-lo, mas isso é improvável. A questão é que pesquisas mostraram que a massa total de todos os objetos encontrados no cinturão de asteroides representa apenas 4% da massa da Lua. Isso é catastroficamente pouco para formar um planeta. Então, de onde veio o cinturão de asteroides, afinal? Atualmente, acredita-se que isso é o que restou do período de formação do Sistema Solar, há 4,5 bilhões de anos, e isso é o que restou do disco de acreção, um disco de poeira e gás que uma vez cercou o Sol. Dos fragmentos do disco de acreção formaram-se asteroides, cometas e planetas com seus satélites. Graças a esse disco, conhecemos o Sistema Solar como ele é hoje. Os asteroides podem nos ajudar a descobrir como era o Sistema Solar no passado distante. Pode-se dizer que os asteroides são uma espécie de máquina do tempo. E se o misterioso planeta Phaetonte realmente existisse, como ele seria? Como já mencionamos, ela estaria localizada entre Marte e Júpiter e seria o menor planeta do Sistema Solar. Muito provavelmente o planeta hipotético era com uma superfície rochosa, uma atmosfera muito tênue e sem campo magnético, o que significa também a ausência de proteção contra partículas trazidas pelo vento solar. Sim, o misterioso planeta Phaetonte não existiu, mas deixou uma marca notável na história. E claro, de certa forma inspirou cineastas e escritores de ficção científica a criar obras sobre o espaço. E o que você acha? Será que algum dia encontraremos enigmas semelhantes? Um mundo misterioso?